Olá, boa noite. O Você Escolhe já está no ar para você que é das regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Fique com a gente porque o programa deste sábado começa agora. Hoje, 18 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. No Brasil, o número de pessoas que consomem bebidas alcoólicas em excesso vem crescendo cada vez mais. E com isso, os problemas sociais também aumentam. Beber com frequência é prejudicial em vários aspectos, pois traz prejuízos sérios para a saúde, como câncer, cirrose, entre outras doenças. Destrói famílias e a vida social de quem bebe, além de ser responsável por 50% dos acidentes de trânsito, segundo o Detran. Para falar com a gente sobre este assunto, aqui no estúdio nós recebemos a psicóloga Natália Biagi. Natália, primeiramente, boa noite, obrigada pela participação. Começa então o nosso bate-papo explicando o que é o alcoolismo. Alcoolismo é uma doença, é um transtorno psiquiátrico do qual a gente percebe que é um excesso, um prejuízo na quantidade de beber. É uma má relação entre o uso do álcool e os prejuízos que ele acarreta. Então, eu ser alcoolista, eu sou dependente do álcool, isso quer dizer que eu faço uma relação ruim desse uso da bebida alcoólica. E aí a gente está falando de qualquer bebida alcoólica, desde aquelas que têm pouca quantidade de álcool, como aquelas que têm uma quantidade de álcool excessiva. Bom, e o abuso do álcool seria o quê? Tem uma diferença entre o alcoolismo e o abuso do álcool? A gente vai pensar que a diferença é muito sutil e ela é muito rápida entre um ponto e outro. Mas o principal é o prejuízo que isso causa. Então, quando a gente está falando aí de abuso, eu estou falando de prejuízos mais fáceis de serem contornados, mais fáceis de serem administrados. Quando eu falo já de uma dependência instalada, eu estou falando de prejuízos mais difíceis, de prejuízos mais intensos e num período maior instalado já. Então, eu me programei para beber no sábado. Eu bebi só o sábado e ok. Então, mas eu bebi mais do que eu tinha programado. Isso é um abuso. Mas eu comecei a beber na sexta, bebi no sábado, bebi no domingo e não consegui trabalhar na segunda-feira. Isso já é um prejuízo maior, prolongado. É nessas horas que a gente vai perceber as diferenças. Então, é a intensidade e o tempo do prejuízo que isso causa na minha vida. E às vezes, Natália, isso começa de uma forma muito rápida, mesmo sem a pessoa perceber. Então, de manhã ela vai ali, toma uma cerveja, à tarde ela já vai para um uísque, isso vai se agravando cada vez mais, né? A gente tem que pensar que assim, ninguém começa bebendo 1 litro de pinga, né? A gente começa bebendo uma cervejinha, porque a gente tem uma coisa no nosso organismo que chama tolerância. E isso é para bebida alcoólica ou para qualquer substância psicoativa. Quanto mais eu bebo, mais o meu corpo consegue administrar aquela substância e mais eu quero. Então, o que acontece? Isso é uma doença progressiva. O alcoolismo ou qualquer doença, qualquer dependência química, ela é progressiva. Eu começo numa dose que eu acredito ser administrada e vou intensificando esse uso porque o meu corpo vai se adaptando àquela quantidade. Então, se antes eu bebia 2 garrafas de cerveja e ficava bem, daqui a pouco eu já não vou conseguir. O que faz eu não conseguir? É o quanto eu me exponho à substância. E assim, tem gente que consegue passar anos fazendo um uso mais moderado e tem algumas pessoas que rapidamente já desenvolvem essa tolerância e já precisam de quantidades maiores de bebida. Bom, eu acho que a dúvida de muita gente que está em casa é se o alcoolismo é hereditário. Isso é possível ou não? Olha, a gente pode pensar que sim, ele não é responsável pelo desenvolvimento da doença. As pesquisas aí vão dizer que é uma média de 25% de chances de você ser alcoolista ou dependente químico se você tem alguém dependente químico ou alcoolista na sua família. Mas 25%, isso quer dizer, é 1/4 só de todas as outras coisas. Quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa que ele é biopsicossocial. Então, assim, tem a parte biológica, a parte orgânica? Tem. Mas eu tenho uma parte psíquica, minha, do meu indivíduo, de como eu lido com os meus problemas, de como eu respondo às minhas frustrações e às minhas tristezas, e eu tenho uma questão social. E eu acho que na questão do álcool, o social, ele hoje tem pesado muito. O álcool é uma droga socialmente aceita, ela está expandida no nosso meio, então isso é muito complicado, porque em todos os lugares que você vai, você pode, o álcool é aceito. Eu vou num aniversário, eu vou numa festa, eu vou num batizado, eu vou numa quermesse, aonde quer que seja que eu estou, eu tenho o álcool é permissivo, é permitido. Então isso é muito complicado, porque o social hoje, ele é muito influenciado, ele tem um peso muito grande.
né? É muito grande mesmo, mais até do que uma questão hereditária. E o acesso para as bebidas hoje em dia é muito fácil, né, Natália? A gente vê que a gente consegue ali a qualquer hora, indo num bar, num restaurante, a gente consegue muito facilmente mesmo. A gente até falou aqui na hora que começou o programa, os prejuízos, né, cirrose, câncer, diversos outros problemas que a bebida pode causar. Além dessas doenças, isso atrapalha o convívio familiar? Pode chegar a destruir uma família? Ah, com certeza. A gente tem que pensar, então, assim, né? O ser humano, ele é biopsicossocial. Então, assim, eu vou ter prejuízos biológicos por conta do álcool. O álcool, ele é uma substância que vai causar muitos prejuízos por onde quer que ele passe, então principalmente pelo fígado, pelo estômago, até hoje a gente tem muitas pesquisas que correlacionam o câncer de cabeça e pescoço com o uso do álcool. Então a gente tem, assim, além daquelas que a gente já conhece, hoje o câncer de cabeça e pescoço é uma coisa que a gente está estudando bastante com relação a isso. Agora, se a gente for pensar que o alcoólatra, o usuário do álcool, quando ele faz uso da substância, ele não fica com ele não fica para ele fica agressivo, ele fica expansivo, ele fica eufórico, ele fica triste, ele fica ansioso, né? E isso acaba se espalhando por onde quer que ele esteja, né? Quanto mais eu faço uso do álcool, mais intenso é o efeito do álcool no meu organismo. Então, assim, a gente costuma dizer que quem faz uso da substância, ele passa por 3 fases, a gente brinca lá no serviço, né? É o efeito do macaco, o leão e o porco. O macaco é aquele cara engraçado que chega no bar e dá risada e faz isso com todo mundo. O leão é aquele cara valente que briga, que pega faca. Isso são todos prejuízos. E o porco é quando o cara já não consegue mais se organizar, já não dá mais conta de nada, já não tem mais controle nem da própria higiene. Então, assim, são prejuízos que, assim, não é meu, ele é social, porque eu acabo invadindo o espaço do outro quando eu passo do limite numa brincadeira, ou quando eu acho que tá todo mundo olhando feio para mim, ou quando eu já não cuido mais de mim. Então, o social do alcoolismo, ele é muito grande, né? O acesso é muito fácil, então o tratamento, o cuidado é muito difícil, porque aonde for, onde quer que eu esteja, eu tenho um acesso muito grande a isso, e é muito difícil porque em todos os lugares ele é aceito, e aí todo o prejuízo que eu vou tendo psicológico e social, ele vai se expandindo para onde eu me relaciono, pelas minhas interações sociais. Então vamos ver agora, Natália, depoimentos emocionantes de pessoas que têm participado das reuniões do AA, Alcoólicos Anônimos, e conversaram com a Rayane Guimarães. Estamos hoje na sede do Alcoólicos Anônimos de Araçatuba e vamos mostrar para vocês histórias de pessoas que começaram a beber socialmente, mas que tornaram isso uma compulsão. Não teve um motivo específico para por que eu comecei a beber. Acho que foi a oportunidade, né? Alguém te ofereceu? Ofereceu, eu vendo que quem bebia ficava alegre, né? Enfim, e foi dessa forma. E que, por sinal, eu odiava o gosto da cerveja, mas eu gostava do efeito que ela fazia. Um exemplo, eu tinha vergonha de chamar uma menina para dançar. Eu bebia, aquela vergonha sumia, então isso reforçou a eu beber. Toda vez que eu sentia uma dificuldade, eu recorria ao álcool. Mas foi um preço muito caro, né? Eu paguei um preço muito caro. Qual foi esse preço? Cheguei quase a perder a vida. Perdi família, perdi emprego, fui internado 2 vezes, tive problema com a justiça. Se eu pudesse voltar ao tempo, né? Se eu tivesse esse pedido, né? O que você gostaria? Eu gostaria de voltar lá aos meus 14 anos e ter falado não para aquele copo de cerveja. A gente vê aí todos os dias e fala, mas foi uma briga. Não, não foi uma briga, foi o álcool. Acidente de trânsito. Cochilou. Será que cochilou? E as garrafas lá? Há 3 anos atrás, eu sofri um acidente. Eu estava extremamente alcoolizado. Que foi essa recaída que eu tive. A recaída, ela faz parte da doença, ela não faz parte do programa de Alcoólicos Anônimos. Quando eu tive essa recaída, eu cheguei bem alterada, tentando colocar a chave na porta, e eu não conseguia. Ali eu caí, levantei, e o meu filho abriu a porta. Meu filho adulto. Eu esbofeteei ele, né? Eu dei um tapa na cara dele, eu não me lembro disso, eu não me lembro que eu caí na sala, eu não me lembro que ali eu apaguei, eu não me lembro de nada. E na segunda-feira, no domingo, foi um domingo muito
muito ruim para mim, eu não saí do meu quarto, porque é sempre assim no dia seguinte. Eu penso em suicídio, sabe? Eu penso num monte de coisa, eu penso que eu não tenho mais jeito. Isso que me acordou, que me despertou. Não, realmente está na hora de voltar. Eu consigo hoje conviver bem aí fora, né? Não tá escrito na minha testa que eu sou um alcoólatra, né? Então dá pra mim, né? Eu tenho um programa, tô amparado hoje num programa de 12 passos, né? Eu tenho ferramentas para lidar com a minha vida no meu dia a dia perante qualquer situação aí, né? Eu tenho um programa de vida hoje, né? Então, Natália, diz pra gente, se eu, ou até mesmo alguém que eu conheço, tiver problema com álcool, o que eu posso fazer? Acho que a primeira coisa é ter uma conversa franca e honesta entre as pessoas ali, os familiares que estão percebendo aquilo, até pra gente pensar que caminhos tomar. Então, assim, é necessário um tratamento, a gente trata o alcoolismo como uma doença, ela é um transtorno psiquiátrico, então eu não posso simplesmente acreditar que hoje eu vou parar de beber e isso vai acontecer. Então, assim, eu entendo que precisa de um tratamento e a gente tem alguns mecanismos para isso, de tratamento. A gente tem o CAPS, de álcool e drogas, que é um centro de atenção psicossocial, que é um serviço público, onde eu tenho um tratamento especializado para usuários de álcool e outras drogas. Eu tenho acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, assistente social, terapeuta ocupacional. A gente tem uma série de coisas onde a gente vai acompanhar, pensando que é uma doença biopsicossocial. Então, eu não vou só cuidar da parte biológica do indivíduo, eu vou cuidar também daquilo que afeta. Eu tenho o AA, que é um dispositivo super bacana, porque é uma forma onde os próprios usuários, eles conseguem se auxiliar. Eu tenho um consultório, eu posso procurar um terapeuta particular, eu posso procurar um psiquiatra, dependendo, claro, que a gente vai sempre avaliar a gravidade daquilo. Como é que eu faço para avaliar a gravidade? É o quanto o álcool já tomou conta da minha vida. Eu não consigo mais acordar, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais comer. Eu passo a semana inteira pensando na hora que eu vou beber. Então, depende muito da gravidade para a gente pensar em qual tratamento a gente vai oferecer. Mas hoje a gente conta com equipamentos muito bons no serviço, né? Para a gente poder oferecer aí um tratamento. O ambulatório de saúde mental, o CAPS, que é hoje referência, né, do tratamento para dependência química. Então, eu vou buscar esse tipo de tratamento pensando que é uma doença. O importante é querer ser ajudado, Com né? certeza. Bom, Natália, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a relação de jovens com a bebida. É já já. Estamos de volta e o alcoolismo nunca foi um problema exclusivo dos adultos. Hoje no Brasil existe uma preocupação, o fato dos jovens começarem a beber cada vez mais cedo. O adolescente que bebe, Natália, ele está propenso a usar outras drogas? Eu acredito que sim. Antigamente a gente tinha uma fala de tipo, o álcool é a porta de entrada, a maconha é a porta de entrada. Eu acho que hoje a gente já não consegue muito falar o que é porta de entrada para o quê. O fato é que se eu estou fazendo uso da bebida alcoólica num ambiente onde eu tenho acesso a outras drogas, eu vou ter muito mais, eu tenho como chegar àquelas outras drogas. E, principalmente, quando eu faço uso de qualquer substância psicoativa, do álcool especificamente, o meu nível de crítica fica rebaixado. Então, se alguma coisa que eu achava errado com o álcool, eu já não sei mais ser tão errado assim. O álcool, ele tem esse poder de mexer no meu julgamento. Então, se antes eu tinha certeza de que eu não posso beber e dirigir, se eu fiz o uso do álcool, eu já não consigo mais discernir isso de uma forma muito coerente. Então, o álcool, além de aonde eu faço o consumo dele, eu estar exposto às outras substâncias, eu já fico com uma crítica prejudicada. Então, se eu achava abominável aquilo, eu já não sei se eu acho mais, por conta do efeito que o álcool causa mesmo no meu cérebro. Natália, você mesma disse que o álcool é uma droga aceitável hoje em dia, né? Mas como que os pais podem ajudar os filhos a colocar limites? É muito complicado, porque a gente pensa que assim, hoje, tudo que tem a ver com diversão e com festa tem a ver com bebida alcoólica. Alguns exemplos. O maior rodeio do país é patrocinado por uma cerveja. A Copa do Mundo foi patrocinada por uma cerveja. Então, assim, quando a gente fala de diversão, a gente já relaciona ao uso da bebida.
Aniversário de criança, por que tem que ter bebida? Ah, porque senão os adultos não vão. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de coisas muito difíceis. Por quê? Porque já é cultural nosso que a bebida está associada à diversão, está associada à festa. Como é que a gente pode fazer? É dando limite e mostrando para esses adolescentes, e isso é um trabalho dos pais, de que eu posso me divertir de outra forma. Eu posso fazer uma festa de 15 anos onde não tem a bebida e vai ser tão divertido ou mais divertido. É isso que eu preciso buscar. Eu preciso começar a trabalhar na nossa sociedade, na nossa cultura, de que é possível se divertir sem o uso do álcool. E isso essa relação de diversão com a bebida alcoólica, ela está muito, muito abraçada, assim. Então isso é muito difícil de ser quebrado. Mas a gente vai quebrando em poucas coisas. Então, assim, eu posso fazer uma festa sem bebida alcoólica, eu posso assistir uma partida de futebol sem a bebida alcoólica, eu posso me divertir. Só que isso é um trabalho dos pais para que os nossos filhos possam se espelhar nas nossas atitudes, né? Então essa relação é bem importante, né? E as bebidas são diferentes uma das outras, não existe bebidas aí iguais. Você aí de casa sabe qual a quantidade de álcool nos diferentes tipos de bebidas? Você sabe o que é uma dose padrão? Vamos ver agora aqui no telão então com a gente? A gente tem aqui, ó, uma tulipa de cerveja igual a 350 ml, ou seja, 12 gramas de álcool. Vamos para a próxima. Uma taça de vinho, aquele vinhozinho todo fim do dia, 140 ml, 12 gramas de álcool. A próxima, uma dose de pinga, conhaque, uísque, que o pessoal mais velho até costuma beber, 40 ml, 12 gramas aí de álcool. Tem mais algum? Não são essas. A gente viu, Natália, que todas praticamente aí são doses normais, todas com a mesma quantidade, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que se você fizer o uso diário de uma dose de qualquer uma dessas substâncias nessas quantidades, não é considerado o alcoolismo, é uma dose que a gente chama de dose segura. Então, por que todas elas têm a mesma quantidade de álcool e são diferentes quantidades de ml? Exatamente por isso, porque o que vale pra gente é a quantidade de álcool que você está ingerindo. Então, se você, e aí isso é muito complicado, quando a OMS fala isso assim, não, se você beber uma taça de vinho por dia, você não é considerado um alcoolista. Depende. Você vai conseguir fazer isso por quanto tempo? Então você vai no cardiologista, o cardiologista fala assim pra você: toma vinho, que vinho faz bem pro coração. Se você é alcoolista, não vai fazer bem pro seu coração. Então, tá vendo como o álcool, ele é uma relação muito difícil, porque ele aparece não só na questão da diversão, como a gente estava falando agora há pouco, ele também aparece no consultório médico, né? Dizem que se você tomar uma cerveja e fizer uma atividade física, isso te faz bem, porque a cerveja é diurético. E aí, assim, mas a gente tá falando não só do tipo de cerveja, a gente tá falando da quantidade de álcool que você está ingerindo no seu organismo. E isso é muito complicado. E essa é a questão delicada, né? Na maioria das vezes a pessoa não consegue nem só ingerir essa quantidade. Ah, vou tomar mais um pouquinho, não vai fazer mal mesmo. E aí que mora o risco, né? Porque a gente estava falando da questão da tolerância. Quanto mais eu bebo, mais eu quero beber. Então a gente pode fazer algumas substituições, entendeu? Então, assim, quer fazer uma atividade física e acha que a cerveja é diurético? Toma muita água. Na questão do vinho e o colesterol, por exemplo, o que conta é, na verdade, a uva, é a casca da uva. Então, come muita uva, ao invés de precisar tomar um cálice de vinho para baixar o colesterol. Essas coisas que a gente tem que começar a colocar na nossa cultura, de que é possível de você substituir o álcool por uma série de coisas. Ô, Natália, você disse pra gente que o município hoje em dia oferece aí o CAPS, o AA, para as pessoas, né, procurarem ajuda. Mas você acha que o poder público podia investir um pouco mais nessa questão para ajudar esse público? Olha, eu acho que a gente sempre pode, óbvio, fazer mais. Eu acho que a gente pensar que, assim, o problema da dependência química, do alcoolismo, ele não é um problema de segurança, ele é um problema de saúde pública. Então, a gente tem que fazer investimentos em campanhas preventivas. Agora a gente está aí chegando na época do carnaval. Quantas propagandas que você vê de bebida alcoólica e quantas você vê de prevenção, essa discrepância nesse valor é muito grande. Mas a gente tem visto bastante investimentos. Então, assim, além hoje do CAPS de álcool e drogas, a gente tem o CAPS infantil, que é onde a gente também pode acolher esses meninos menores usuários de álcool e outras drogas. Então, assim, a gente vê que tem sido feito, claro, né, investimentos, mas é claro que a gente pode fazer. A escola pode trabalhar, né? E, assim, o professor de matemática, junto com o professor de biologia, ele pode trabalhar a questão do alcoolismo. O professor de sociologia, junto com o professor de filosofia, estudar qual é a história do álcool, que tem um rei, nanana. Então, assim, a gente pode trabalhar, de novo, é um problema de saúde, mas eu não preciso trabalhar só na saúde. Eu posso trabalhar
na ação social, eu posso trabalhar na educação, todas as áreas, eu posso trabalhar na questão de segurança, né? A gente tem aí a polícia que faz o ProERG, que é super bacana, que vai nas escolas, mas eu sempre posso ampliar. Por quê? Porque é um problema que vem crescendo muito. A cada dia isso é maior, né? Então eu tenho algumas legislações que não permitem abrir, por exemplo, um bar a tantos metros de uma escola, mas na frente do CAPS de Álcool e Drogas você tem um bar. Então são algumas coisas que assim, a gente pode sempre melhorar, com certeza. Você tocou num ponto muito importante, a gente está aí com o carnaval quase chegando. Você, como psicóloga, especialista que atende normalmente esse público, qual o recado que você passa para o pessoal que vai curtir aí o carnaval? Existem outras formas de se divertir sem o álcool. Essa é a primeira. Essa história de que beba com moderação, não acho que é muito complicado, porque o que é moderado para mim não é moderado para você. Eu sempre brinco que tem um usuário que a gente conhece lá no serviço, que ele fala, o socialmente mente. Não existe essa coisa do eu bebo socialmente, porque é muito difícil. A linha entre o normal, o saudável e o prejudicial e o malefício é muito tênue. E aí eu não sei, para mim pode ser uma quantidade, para você é outra, e brincar com isso é muito complicado. Então, assim, é possível se divertir no carnaval sem a bebida alcoólica, sem dúvida nenhuma. Bom, e nós, só para finalizar, nós sabemos que o alcoolismo não tem cura, mas ele pode ser tratado. Então, o fato é só correr atrás e abraçar essa ajuda, né? Com certeza. É uma doença incurável, mas não é porque ela é incurável que então ela não tem tratamento e eu tenho que me entregar a ela. Ela tem um monte de tratamentos, como a gente falou. A gente tem o CAPS, tem o AA, tem, né, os consultórios particulares. Então, assim, tem tratamento. Tem vários tipos de tratamento. É só a gente buscar. Tá certo. E o Você Escolhe deste sábado fica por aqui. Obrigada, Natália, pela participação, pelas orientações. Com certeza ajudou todo mundo aí de casa. Bom, e lembrando que todo o conteúdo do programa fica disponível no nosso portal sbtinterior.com. Então dá para assistir quantas vezes você quiser. Obrigada pela companhia, uma boa noite de sábado, um excelente domingo. E a gente volta a se encontrar sábado que vem. Eu te espero.